Sob a chuva nas falésias rochosas dos Açores, Antônio, com 65 anos, estende uma toalha a Duarte, de 28 anos, que acaba de emergir do mar revolto. Seus olhares se cruzam, e o momento congela, sem palavras, apenas um silêncio que grita sentimentos proibidos. Mas quando Duarte ouve o grito da mãe atrás dele, acusando-o de envergonhar a família, a tensão irrompe. É o início de uma luta por um amor rejeitado pela sociedade e de segredos que podem destruir tudo. O mar rugia com fúria quando Duarte, exausto de carregar o peso das expectativas familiares, tropeçou nas rochas escorregadias. O vento cortava sua pele, e a pressão da família conservadora apertava seu peito como uma corrente invisível. De repente, uma onda o arrastou, puxando-o para as profundezas geladas. O pânico tomou conta, mas uma força o ergueu. Antônio, um pescador solitário de 65 anos, emergiu das sombras, segurando uma toalha áspera. Com um gesto firme, ele puxou Duarte para a margem, suas mãos se tocando brevemente. Aquele contato, embora rápido, enviou um choque através de Duarte, um sinal de algo que ele mal ousava nomear. Antônio não disse muito, apenas indicou um ponto seco entre as rochas onde poderiam se abrigar do temporal. Sentado ali, o jovem sentiu o coração desacelerar, mas a mente acelerou. O pescador, com sua presença quieta, começou a falar de dias em que o mar foi seu único refúgio, sugerindo uma vida marcada por perdas que ele não explicava. Duarte ouviu, captando ecos de sua própria luta contra as imposições da mãe e do vilarejo. A conexão cresceu naquele silêncio carregado, alimentada por olhares que pareciam carregar mais do que palavras podiam expressar. Ele sentiu uma atração inesperada, mas o medo do que isso poderia desencadear o fez desviar o rosto. A chuva diminuía, mas a tensão interna de Duarte aumentava. Ele sabia que sua família, enraizada em tradições rígidas, nunca aceitaria qualquer desvio. Ainda assim, a proximidade com Antônio despertava uma curiosidade que o puxava para mais perto. O pescador, por sua vez, deixava escapar fragmentos de um passado sombrio, uma escolha que o isolou, uma rejeição que ainda doía. Aquelas pistas intrigavam Duarte, alimentando um desejo de entender, mas também um temor de ser descoberto. Ele guardou tudo dentro de si, escondendo a ligação como um segredo perigoso. De volta ao vilarejo, Duarte tentou agir como sempre, mas o peso da experiência o seguia. A mãe notou sua ausência prolongada e lançou um olhar desconfiado, perguntando onde ele estivera. Ele inventou uma desculpa vaga, sentindo suor na testa enquanto evitava detalhes. O alívio foi breve, um grito agudo cortou o ar, vindo da direção da casa. Era ela, chamando-o com uma voz que misturava raiva e desaprovação. O som ecoou nas rochas, trazendo uma onda de pavor. Duarte sabia que o momento com Antônio havia sido visto ou deduzido, e o confronto estava próximo. Antônio, percebendo a mudança, permaneceu na praia, observando Duarte partir. Seus olhos transmitiram uma mistura de solidariedade e alerta, como se soubesse que o jovem enfrentaria uma tempestade maior que a do mar. Duarte correu para casa, o coração disparado, sabendo que a mãe exigiria explicações. Ao chegar, encontrou-a de pé, os punhos cerrados, a expressão endurecida por anos de controle familiar. Ela não perguntou diretamente, apenas acusou com um tom cortante, sugerindo que ele estava se desviando do caminho certo. A ameaça implícita de punição pairava, e Duarte sentiu o chão se abrir sob seus pés. O conflito interno explodiu. A lealdade à família lutava contra o anseio por algo novo, algo que Antônio representava. Ele tentou justificar sua demora, mas as palavras saíram frágeis, quebrando-se diante da determinação da mãe. Ela declarou que qualquer desonra seria enfrentada com severidade, deixando claro que a reputação da família estava em jogo. Duarte engoliu em seco, o medo misturando-se a uma raiva crescente. Ele sabia que esconder a ligação com Antônio seria cada vez mais difícil, e o risco de exposição o fazia tremer. Naquela noite, incapaz de dormir, Duarte voltou à praia. O mar estava calmo agora, mas sua mente era um caos.
Antônio estava lá, como se o esperasse. E sem falar muito, ofereceu um gesto de apoio, um aceno que prometia força, mas também um aviso de desafios à frente. Duarte sentiu a tentação de confessar tudo, de dividir o fardo, mas o som distante da voz da mãe ecoou em sua memória, segurando sua língua. A ligação secreta com Antônio tornava-se um fio tênue que poderia romper sua vida, e ele sabia que o próximo passo levaria a um ponto sem retorno. A escuridão cobria o vilarejo, e com ela vinha a incerteza. Duarte permaneceu ao lado de Antônio, o silêncio entre eles carregado de possibilidades e perigos. A pressão da família apertava como uma corda, mas a promessa de algo maior, uma verdade que o pescador parecia guardar, o impelia a continuar. O conflito estava apenas começando, e cada decisão seria um teste de sua coragem. O ar estava pesado com a umidade da manhã nos Açores quando Duarte, ainda abalado pelo encontro com Antônio, caminhava de volta ao vilarejo. A lembrança das palavras crípticas do pescador sobre um passado sacrificado girava em sua mente, misturando-se ao peso das expectativas familiares. Ele não percebeu os passos furtivos de João, seu irmão mais velho, que o seguia à distância. Escondido entre as rochas, João captou fragmentos da conversa anterior, menções a escolhas difíceis e liberdade, o suficiente para acender uma faísca de desconfiança. Sem hesitação, ele correu para casa, decidido a transformar o que ouvirá em uma arma contra o irmão. Chegando à presença da mãe, João despejou suas suspeitas com um tom carregado de ressentimento, sugerindo que Duarte estava se envolvendo em algo que manchava a honra da família. A mulher, moldada por décadas de tradições inflexíveis, endureceu a postura. Não houve explosão de gritos, apenas um silêncio cortante que cortou mais fundo que qualquer acusação. Ela absorveu as palavras do filho, os olhos estreitando-se enquanto processava a traição implícita. Sem confrontar Duarte diretamente, ela decidiu que ele deveria provar sua lealdade, lançando sobre ele um desafio silencioso que reverberou como uma ordem inquestionável. Duarte, alheio ao que se tramava, retornou ao vilarejo com a cabeça cheia de pensamentos sobre Antônio. Mas o alívio durou pouco. Um chamado seco da mãe ecoou pelas ruelas, trazendo um arrepio. Ele se aproximou, encontrando-a de pé na entrada da casa, a expressão fechada como uma muralha. Ela não perguntou, apenas declarou que ouvirá rumores inquietantes e que a conduta de Duarte estava sob escrutínio. A desaprovação pingava de cada sílaba, misturada com a traição de João, que apareceu ao lado dela, evitando o olhar do irmão. A exigência era clara: ele deveria se alinhar às normas ou enfrentar as consequências. A tensão subiu rapidamente. Duarte tentou explicar sua demora, mas as palavras esbarraram na frieza da mãe, que cortou qualquer tentativa de defesa com um gesto firme. Ela enfatizou que a reputação da família dependia de sua obediência, deixando no ar a ameaça de ostracismo. O conflito interno de Duarte explodiu, raiva contra a traição de João, frustração com a rigidez materna, e um desejo crescente de escapar das amarras que o sufocavam. Ele sentiu o chão vacilar, dividido entre o dever e a chama de algo novo que Antônio havia acendido. Enquanto isso, os sussurros começaram a se espalhar pelo vilarejo. Vizinhos trocaram olhares desconfiados, e o nome de Duarte passou de boca em boca, distorcido por suposições maliciosas. A comunidade, unida por costumes rígidos, via qualquer desvio como uma afronta, e a pressão aumentava a cada hora. Duarte caminhava pelas ruas, sentindo os olhares como punhais, mas manteve a postura, embora por dentro lutasse para não ceder. A mãe, reforçando sua posição, deixou claro que qualquer passo em falso traria vergonha irreparável, intensificando o peso sobre os ombros do jovem. Naquela tarde, a situação escalou. João, ainda carregando a culpa, tentou se justificar diante de Duarte, murmurando algo sobre proteger a família, mas as palavras soaram vazias. Duarte o ignorou, a traição queimando mais forte que qualquer explicação. A mãe, por sua vez, convocou alguns parentes para discutir o comportamento do filho, e o veredicto foi unânime: ele deveria se corrigir ou ser afastado.
O cerco apertava, e Duarte sentiu o isolamento crescer, alimentado pela hostilidade crescente ao seu redor. A noite caiu, trazendo um silêncio opressivo. Duarte escapou para a praia, o coração acelerado, o som das ondas misturando-se ao zumbido de pensamentos caóticos. Ele precisava de ar, de espaço para processar a traição e a pressão. Antônio apareceu, como se pressentisse a tormenta interna do jovem. Sem muitas palavras, o pescador ofereceu um olhar que misturava apoio e cautela, sugerindo que o caminho à frente seria árduo. Duarte hesitou, tentado a desabafar, mas o eco da voz da mãe o conteve. A ligação com Antônio, agora exposta indiretamente, tornava-se um risco que ele mal sabia como enfrentar. O vilarejo dormia, mas a discórdia pairava como uma névoa. Duarte permaneceu na areia, os olhos fixos no horizonte escuro, onde as luzes dos barcos piscavam fracamente. A traição de João e a frieza da mãe o feriram profundamente, mas também acenderam uma determinação inesperada. Ele sabia que a próxima decisão definiria seu futuro, ceder à família ou buscar a verdade que Antônio parecia guardar. O conflito interno intensificava-se, e a incerteza o mantinha acordado, preso entre o dever e o desejo de liberdade. A luz fraca do amanhecer mal iluminava os Açores quando Duarte sentiu o peso dos olhares ao atravessar o vilarejo. Os moradores, ancorados em costumes antigos, seguiam-no com expressões carregadas de desconfiança, seus sussurros cortando o ar como lâminas. O rumor sobre sua ligação com Antônio ganhava contornos sombrios, alimentado por imaginações que distorciam a verdade. A tensão crescia a cada passo, o silêncio da comunidade transformando-se em uma barreira invisível. Duarte mantinha a cabeça erguida, mas o isolamento começava a corroer sua determinação, cada olhar um lembrete da pressão que o cercava. Enquanto isso, Antônio permanecia à margem, suas mãos ocupadas com as redes de pesca, mas a mente distante. Num momento em que Duarte o encontrou perto da costa, o pescador deixou escapar uma confissão que agitou o ar entre eles. Falou de um tempo em que abandonara tudo, uma vida, um apego, por temor ao julgamento alheio, guardando uma verdade que nunca revelou por completo. A revelação pairou como um enigma, acendendo uma chama de curiosidade em Duarte. O jovem sentiu o impulso de explorar aquele mistério, de entender o que moldava o silêncio de Antônio, mas também reconheceu o perigo de se aproximar demais. A hostilidade escalou ao meio-dia. Um grupo de homens reuniu-se perto do mercado, suas vozes subindo em tom enquanto trocavam comentários sobre Duarte. Não houve confronto direto, mas as insinuações eram claras: ele era um desvio, uma ameaça às tradições. A mãe, ainda abalada pela discórdia, reforçava a pressão em casa, exigindo que ele se corrigisse, enquanto João, dividido entre culpa e lealdade, mantinha-se à margem. Duarte ouviu fragmentos de conversas, palavras como anormal e perigo ecoando nas ruelas, intensificando o cerco ao seu redor. A tarde trouxe um novo teste. Uma figura respeitada do vilarejo, uma anciã de voz firme, aproximou-se de Duarte perto do porto, questionando sua conduta com um tom que não admitia réplica. Ele tentou se defender, mas as palavras se perderam diante da hostilidade coletiva. Os olhares dos outros reforçavam o isolamento, e por um instante ele quase cedeu, imaginando um retorno às normas familiares. Contudo, a lembrança da confissão de Antônio, o sacrifício por medo, reacendeu sua resistência. Ele se afastou sem responder, o peito apertado, consciente de que a batalha estava apenas começando. Antônio, percebendo o cerco que se fechava, cruzou o caminho de Duarte numa trilha isolada. Sem muitos rodeios, sugeriu que o jovem ponderasse o custo de desafiar a comunidade, deixando entrever que sua própria história poderia guiar ou condenar. Aquela ambiguidade alimentou a mente de Duarte, que passou a noite acordado, o som das ondas misturando-se aos ecos das acusações. Ele começou a pesar os riscos, a reputação, a família, a segurança, contra a promessa de uma verdade maior que Antônio parecia guardar. A tentação de enfrentar o vilarejo crescia, mas o medo de perder tudo o mantinha hesitante. No dia seguinte, a tensão atingiu novo pico.
Crianças apontavam e riam enquanto ele passava, e um jovem cuspiu no chão aos seus pés, um gesto que reverberou como desafio. Duarte sentiu o peso da exclusão, mas também uma centelha de desafio. Ele buscou Antônio novamente, encontrando-o a reparar um barco na praia. O pescador não ofereceu consolo, apenas um olhar firme que indicava que a luta era de Duarte. Aquela postura enigmática intensificou o desejo de desvendar o segredo de Antônio, empurrando-o a considerar um risco maior. A noite caiu, trazendo um silêncio opressivo. Duarte ficou na beira do penhasco, o vento carregando o som distante de vozes hostis. A comunidade o via como uma aberração, um elemento a ser corrigido. Mas dentro dele, a curiosidade sobre o passado de Antônio e a necessidade de afirmar sua identidade cresciam como uma força irresistível. Ele sabia que confrontar os outros significaria romper com a família, talvez para sempre. Ainda assim, a possibilidade de descobrir uma verdade que o libertasse, algo que Antônio sugeria sem revelar, o atraía como um farol. O conflito interno intensificava-se, e a próxima escolha poderia redefinir seu destino. O sol mal despontava sobre os Açores quando Duarte acordou com o som distante das ondas, o corpo pesado de uma noite sem sono. A pressão do vilarejo e da família o cercava como uma névoa densa, mas um novo peso emergia, a traição de João e as palavras enigmáticas de Antônio. Ele caminhava pela trilha costeira, o vento salgado batendo em seu rosto, tentando ordenar os pensamentos caóticos. A comunidade o rejeitava, a mãe exigia obediência, e o irmão, outrora aliado, agora era uma sombra de culpa. A incerteza o consumia, dividindo-o entre o dever para com a família e o desejo de seguir um caminho próprio. João apareceu na trilha, os passos hesitantes revelando sua inquietação. Ele parou diante de Duarte, baixando o olhar enquanto murmurava algo sobre arrependimento, admitindo que agira por medo de perder o respeito da mãe. Pediu perdão, a voz tremendo com um misto de vergonha e esperança, mas as palavras soaram frágeis diante da ferida que abrirá. Duarte ficou em silêncio, os punhos cerrados, sentindo a raiva e a decepção lutarem dentro dele. Queria perdoar, retomar a conexão fraternal, mas a traição ainda queimava, deixando-o hesitante. Ele virou as costas, deixando João sozinho, o pedido de reconciliação pairando no ar sem resposta. Mais tarde, Duarte buscou Antônio na praia, onde o pescador consertava um remo quebrado. A presença calma de Antônio contrastava com a tormenta interna do jovem. Sem preâmbulos, o pescador revelou uma verdade que fez o ar parecer mais pesado. Contou como, décadas atrás, abandonara alguém que amava, um homem cuja memória ainda o assombrava, por causa do peso esmagador do julgamento social. Não deu detalhes, apenas deixou entrever o sacrifício e o arrependimento que carregava desde então. Aquela confissão atingiu Duarte como um golpe, forçando-o a encarar suas próprias escolhas. A coragem de Antônio, misturada ao seu sofrimento, plantou uma semente de reflexão. O dia avançava, e Duarte sentou-se nas rochas, o mar à sua frente como um espelho de suas emoções. A revelação de Antônio ecoava, desafiando-o a medir sua própria força. Ele pensava na mãe, cuja rigidez o sufocava, e em João, cuja traição o magoara, mas também via a possibilidade de um futuro onde pudesse ser ele mesmo. A tentação de ceder à família crescia, prometendo paz temporária, mas o exemplo de Antônio o puxava para um caminho mais arriscado. Ele fechou os olhos, tentando encontrar uma resposta, mas o conflito interno só se intensificava. Na tarde úmida, a mãe enviou um recado através de um parente, reafirmando que ele deveria se corrigir ou enfrentar o exílio. A mensagem reforçava o controle familiar, mas também acendia uma faísca de resistência em Duarte. Ele sabia que voltar atrás significaria renunciar a si mesmo, algo que a confissão de Antônio tornava insuportável. A luta entre lealdade e identidade o deixava paralisado, o coração acelerado enquanto pesava as consequências de cada decisão. A comunidade, com seus sussurros hostis, tornava a escolha ainda mais difícil. Antônio reapareceu ao entardecer, trazendo uma rede para reparar. Sem falar muito, ofereceu um olhar que sugeria compreensão,
deixando Duarte sentir que não estava completamente sozinho. O pescador indicou que o jovem precisava decidir por si, mas a verdade que revelara permanecia como um farol distante. Duarte passou horas caminhando pela costa, o som das ondas misturando-se ao zumbido de seus pensamentos. Ele imaginava um confronto com a mãe, uma ruptura com João, e o risco de ser rejeitado por todos. A coragem para seguir em frente lutava contra o medo de perder tudo. A noite caiu, trazendo uma brisa fria que arrepiava sua pele. Duarte parou num ponto alto, o vilarejo adormecido abaixo, as luzes piscando como estrelas caídas. A confissão de Antônio o perseguia, forçando-o a questionar se valia a pena viver uma vida de mentiras como o pescador fizera por tanto tempo. Ele sentia a pressão da família como um nó no peito, mas também a chama de uma identidade que começava a se formar. A hesitação persistia, mas uma determinação lenta nascia, alimentada pela ideia de que ceder seria trair a si mesmo. João tentou abordá-lo novamente, trazendo um pedido renovado de perdão, mas Duarte o afastou com um gesto, ainda incapaz de perdoar. A traição do irmão era um obstáculo, mas a verdade de Antônio oferecia uma saída. Ele passou a noite acordado, o mar como única testemunha de sua luta interna. A possibilidade de confrontar a família e a comunidade tornava-se real, mas o custo, isolamento, rejeição, o fazia tremer. Ainda assim, a imagem de Antônio, carregando seu arrependimento, o impulsionava a buscar uma coragem que nunca soubera que tinha. A madrugada avançava, e Duarte permaneceu no penhasco, o vento carregando o som distante do vilarejo. A luta dentro dele era um campo de batalha, com a família de um lado e sua identidade do outro. A confissão de Antônio servia como um guia, sugerindo que a liberdade tinha um preço, mas também um valor. Ele sabia que a próxima decisão o definiria, e a incerteza o mantinha à beira de um precipício emocional, pronto para dar o próximo passo. A madrugada trouxe uma brisa suave aos Açores, mas o ar ainda carregava a tensão dos dias anteriores. Duarte permanecia no penhasco, o céu começando a clarear, o som das ondas misturando-se ao pulsar de sua decisão. A luta interna o levará a um ponto de ruptura, e a confissão de Antônio sobre seu passado sacrificado ecoava como um guia. Ele sabia que o próximo passo definiria seu futuro, mas a incerteza persistia, equilibrada por uma determinação que começava a se solidificar. Na vila, a mãe de Duarte acordou com o peso da consciência. Os dias de silêncio e os sinais de sofrimento do filho a fizeram questionar sua rigidez. Ela caminhou até a praia onde ele costumava ir, encontrando-o ao lado de Antônio. Sem hesitar, aproximou-se, os olhos mostrando arrependimento. Com voz trêmula, pediu desculpas, admitindo que sua insistência nas tradições havia ferido mais do que protegido. Não exigiu nada em troca, apenas expressou o desejo de compreender o caminho que ele escolhera. Aquele gesto quebrou uma barreira, deixando Duarte atônito, mas também aliviado. Enquanto isso, João, carregando o fardo de sua traição, tomou uma decisão. Ao ouvir novos sussurros na vila, ele enfrentou os moradores que espalhavam rumores, exigindo que parassem. Sua postura firme surpreendeu a comunidade, e os olhares hostis começaram a se dissipar. Ele não buscou o perdão de Duarte imediatamente, mas sua ação silenciou as vozes que antes o condenavam, marcando uma mudança inesperada. Duarte observou de longe, sentindo uma mistura de gratidão e cautela, ainda processando a reviravolta do irmão. Antônio, testemunha silenciosa, permaneceu ao lado de Duarte, sua presença uma âncora. Ele não interferiu, mas seus olhos transmitiam uma aprovação sutil, reforçando a ideia de que o jovem deveria seguir seu próprio rumo. Inspirado pela verdade que o pescador revelara, o custo de ceder ao medo, Duarte tomou uma resolução. Decidiu viver segundo suas próprias regras, aceitando o risco de isolamento, mas também a promessa de autenticidade. Ele virou-se para a mãe, assentindo em silêncio, indicando que aceitava o pedido de desculpas. Mas seguiria em frente. O dia avançou, e a vila começou a se ajustar à nova dinâmica. A mãe, embora ainda hesitante, começou a ouvir as escolhas de Duarte, um sinal de reconciliação gradual.
João, por sua vez, manteve-se como escudo contra os últimos resquícios de hostilidade, ganhando respeito ao demonstrar coragem. Duarte passou a manhã caminhando pela costa, o mar refletindo sua mente mais clara. Ele sabia que o caminho seria solitário por vezes, mas a lição de Antônio, que a liberdade valia o sacrifício, o sustentava. A decisão de ser ele mesmo trouxe uma paz que ele nunca conhecera. À tarde, um grupo de moradores aproximou-se, liderado pela anciã que antes o desafiara. Esperavam uma explicação, mas Duarte manteve-se firme, declarando apenas que buscava sua verdade. A anciã, surpresa pela determinação, recuou, e os outros seguiram seu exemplo, deixando um espaço para aceitação lenta. A mãe observou de longe, os olhos úmidos, sinalizando que começava a entender. João permaneceu ao lado, um aliado improvável, reforçando a mudança. A noite caiu, trazendo estrelas que pontilhavam o céu. Duarte sentou-se novamente no penhasco, Antônio ao seu lado, o silêncio entre eles carregado de respeito mútuo. O pescador indicou o horizonte, sugerindo que o futuro guardava mais perguntas do que respostas. Duarte absorveu isso, sentindo que sua jornada estava apenas começando. A vila adormecia abaixo, os ecos de conflito dando lugar a uma trégua frágil. Ele olhou para o mar, perguntando-se o que viria a seguir, mas com a certeza de que enfrentaria qualquer coisa como ele mesmo. A madrugada avançava, e Duarte permaneceu ali, o vento levando embora as últimas dúvidas. A reconciliação com a mãe e a redenção de João ofereciam esperança, mas o mistério do que Antônio ainda escondia pairava como um convite. Ele sabia que a liberdade conquistada vinha com desafios, mas a força para enfrentá-los crescia dentro dele. O futuro era incerto, um horizonte que prometia tanto riscos quanto possibilidades, deixando os que acompanhavam sua história com uma mistura de otimismo e curiosidade.